Um momento de satisfação, celebrar este cinquentenário com o povo de Deus que oferta e já ofertou seu trabalho. Oh, diocese amada, quão esplêndida és, celebramos teus 50 anos, cheios de amor e com fé. Diocese cinquentenária, com júbilo é celebrar-te, sustentáculo de nossas paróquias e de nossas comunidades. Oh, diocese amada, quão esplêndida és, celebramos teus 50 anos, cheios de amor e com fé. Quanta história a se recordar, caminhando com o povo de Deus, de lutas e glórias vividas, relembradas neste jubileu. Oh, diocese amada, quão esplêndida és, celebramos teus 50 anos, cheios de amor e com fé. Quanta honra a diocese recebeu, com 3 pastores para este rebanho, Paulo, Benedito e Antônio, grandes símbolos destes 50 anos. Oh, diocese amada, quão esplêndida és, celebramos teus 50 anos, cheios de amor e com fé. Diocese de Itapipoca, guiada pelo Espírito Santo, sempre levou o Evangelho de Cristo com ardor e testemunhando. Oh, diocese amada, quão esplêndida és, celebramos teus 50 anos, cheios de amor e com fé. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, nessa data tão importante, e rogamos a Mãe das Recés, padroeira deste povo caminhante. Oh, diocese amada, quão esplêndida és, celebramos teus 50 anos, cheios de amor e com fé. Oh, diocese amada, quão esplêndida és, celebramos teus 50 anos, cheios de amor e com fé, cheios de amor e com fé. Olá, que bom contar com você, com a sua companhia nesta data tão importante para a nossa diocese. Hoje é dia de festa. A Diocese de Itapipoca está celebrando hoje 50 anos de vida e missão, né? São 50 anos de serviço e missão nestas terras da Diocese de Itapipoca, que abrange 17 municípios. E a gente vai contar hoje um pouco, né, para você a história da nossa diocese. Nós vamos conversar com o Evandro Souza, né, sobre o seu livro que ele escreveu, falando um pouco das suas andanças, né, durante todos esses anos que ele trabalha na diocese. E vale lembrar aqui, né, bom a gente saber como é que a diocese foi criada. A diocese foi criada pelo Papa Paulo VI, né, no dia 13 de março de 1971. E a instalação da diocese ocorreu no dia 21 de agosto de 1971, pelo senhor Núncio Apostólico Dom Humberto Mozoni. Então, a partir da bula assinada pelo Papa Paulo VI,
a diocese foi desmembrada da Arquidiocese de Fortaleza e também da Diocese de Sobral. E a posse do primeiro bispo, Dom Paulo Eduardo de Andrade Ponte, aconteceu no dia 21 de novembro do mesmo ano. Desde então, com poucos padres e poucos recursos, a diocese iniciou sua caminhada pastoral e evangelizadora, enfrentando e vencendo desafios e progredindo em sua missão de ser uma igreja particular viva e atenta para bem servir ao povo sofrido, mas valente e forte. E em 1984, Dom Paulo foi transferido para a Arquidiocese de São Luís do Maranhão. E no dia 5 de maio de 1985, Dom Benedito Francisco de Albuquerque tomou posse como segundo bispo da Diocese de Itapipoca, permanecendo então até o dia 31 de julho de 2005, quando o governo da Diocese passou para Dom Frei Antônio Roberto Cavuto. E no dia 5 de dezembro de 2020, Dom Rosalvo Cordeiro de Lima assumiu o governo desta diocese, sendo então o seu quarto bispo. E a diocese de Itapipoca, ela está situada na região norte do Ceará, compreende 17 municípios: Amontada, Apuiarés, Irauçuba, Itapajé, Itapipoca, Itarema, General Sampaio, Miraíma, Paracuru, Paraipaba, Pentecoste, São Luís do Curu, Tejuçuoca, Trairi, Tururu. E também Uruburetama e Umirim. Então, hoje a diocese conta com 33 paróquias, 57 padres diocesanos e 3 padres religiosos a serviço da diocese, 9 diáconos permanentes, uma casa religiosa masculina e 14 casas religiosas femininas. E desta caminhada de 50 anos, nós queremos louvar e agradecer a Deus por todos que ajudaram a construir a igreja que hoje somos: padres, bispos, padres, religiosas, diáconos permanentes, leigos e leigas, que muito fizeram pelo povo de Deus desta igreja particular de Itapipoca. Então, hoje, nesse dia de festa, nós convidamos você a ficar conosco, né? E conhecer um pouco mais dessas nossas histórias, conhecer um pouco mais do nosso amigo Evandro, né? Que escreveu um livro titulado Uma História para Contar. Casos e causos nestes 50 anos de criação da Diocese de Itapipoca, sob a visão do nosso amigo, né, do autor José Evandro de Souza. Só lembrando que o Evandro nasceu em 7 de dezembro de 1951, na comunidade de Itacoatiara, distrito do Arapari, em Itapipoca. Então, filho de Raimundo Tomé de Souza e Estela Teixeira de Souza, juntamente com seus 7 irmãos, Maria Edna de Souza, Maria Socorro de Souza, José Evaldo de Souza, José Gilberto de Souza, José Américo de Souza, José Maria de Souza e Maria Vera Lúcia de Souza. Então, a gente vai conversar um pouco com o Evandro, né, sobre esse livro, ele conta um pouco dessas histórias, né, que teve início em 1971, como eu falei, que é a Diocese de Itapipoca, e mostra as dificuldades da época, né, infraestrutura, número reduzido de padres, uma via de acesso inadequada às paróquias, situação financeira, dentre outras dificuldades. Então, Evandro, é um prazer muito grande, né, tê-lo aqui conosco, para você falar desse seu livro, Uma História para Contar. Com certeza você tem muita história para contar, que está desde o início, né, desde a época de Dom Paulo Ponte. Já estamos no 4º bispo e você, desde o início, né, no 1º bispo, você já estava aqui presente na nossa diocese, trabalhando fortemente. Bom dia, Vanusa. Bom dia, meu amigo Marcelo, meu amigo Edson, pessoas que fazem a PASCOM da Diocese de Itapipoca, sob a coordenação da nossa amiga Vanusa Linhares. E eu queria, em primeiro lugar, agradecer a Deus por esse momento único, né? 50 anos de criação, de caminhada da Diocese de Itapipoca. É motivo mais do que de sobra para agradecer a Deus muitas e muitas coisas boas que aconteceram nessa caminhada. E agradecer também, Vanúzia, o convite, né, que vocês me fizeram
para que eu pudesse falar um pouco do meu livro, falar um pouco da nossa história, da história da diocese, e agradecer de uma forma mais especial ainda por estar fazendo parte dessa história que é muito importante, não só para a Itapipoca, mas, enfim, para toda a diocese de Itapipoca e, por que não dizer, a Igreja do Ceará. É isso, Evandro. E a gente tem essa alegria muito grande, né, de ter você que conta toda essa nossa história, né, que está presente, né, desde o início da criação da nossa diocese. Então, assim, na sua trajetória de vida, né, nascido aí no interior serrano do município de Itapipoca, você imaginava traçar a carreira profissional que você, né, trilhou ao longo de sua vida? Para ser sincero, Vanusa, eu posso lhe afirmar com todas as letras que não. Até porque nós estamos numa mudança radical. As pessoas que nasceram na minha época, podemos dizer assim. Então, naquele tempo, tudo era muito difícil, até para as pessoas que já moravam nos centros, nas cidades maiores, mas ainda para as pessoas que moravam no interior. E eu que tive uma vida muito, podemos dizer assim, com muitas dificuldades, porque perdi o meu pai na idade, no dia que eu completei 6 anos de idade, foi o aniversário da morte do meu pai. Ou seja, o meu aniversário de 6 anos de idade foi o dia que o meu pai faleceu. E a minha mãe ficou com a responsabilidade de criar 8 filhos, 7 porque uma ficou na barriga dela ainda, né? E foi muito complicado, uma história realmente de muitas e muitas dificuldades. Por esse motivo, para ser bem verdadeiro, eu nunca sonhei de chegar aonde cheguei. Graças a Deus, tenho muito que agradecer a Deus por tudo, pelo que eu aprendi, né? Você já pensou, dos 76 para cá, o que eu não aprendi na Diocese de Itapipoca? Caminhando com os bispos, com os senhores padres, aprendendo muito com as comunidades, que a gente aprende com esse povo até hoje. É gente maravilhosa, que dá assim um exemplo de vida a gente. Então eu agradeço a Deus por tudo isso que está acontecendo na minha vida. Respondendo à sua pergunta, eu acho que aonde eu cheguei, eu não cheguei a sonhar nisso não, viu, Vanusa? Evandro, quais foram as motivações, né, que o levaram a escrever esse livro, Uma História para Contar? Ô Vanusa, eu sempre gostei muito de história. Inclusive, quando eu estudava, era uma das matérias que eu apreciava mais, era a história. E, para você ter uma ideia, eu entrei na Diocese em 1976, convivi com Dom Paulo 12 anos e meio, que ele passou à frente da Diocese de Itapipoca como um bispo diocesano, naturalmente não dirigindo 100% com ele, porque eu fazia outras coisas que o Dom Paulo gostava muito de dirigir. Depois que Dom Paulo sai, vem o Dom Benedito, aí foi que eu passei a acompanhá-lo todos os dias, todas as viagens, isto por 20 anos. Depois vem o Dom Antônio Roberto, que passou 15 anos como bispo diocesano. Então, você somando todos esses anos, você deve ter uma ideia o que eu presenciei, o que eu acompanhei, o que eu aprendi. E sempre nas nossas viagens a gente conversava muito, muito mesmo. E fui muito incentivado pelo Dom Benedito e o Dom Antônio a escrever alguma coisa, deixar algumas coisas escritas para aquelas pessoas que no futuro venham a se interessar em conhecer um pouco a história da Diocese de Itapipoca. Claro que eu não escrevi tudo, até porque não é a minha praia. Eu acho até que eu fui longe demais quando eu resolvi a escrever esse pequeno livro que conta mais ou menos a história da Diocese de Itapipoca, dos bispos, o que eles realizaram, cada um, e eu acho que eu cheguei longe demais, porque de fato não é brincadeira, viu, você escrever um livro.
você não pode escrever qualquer coisa, você tem que ser verdadeiro. Agora, o orgulho que eu tenho, não um orgulho de me engrandecer de maneira alguma, isso não me aumenta em nada. É porque o que eu escrevi neste livro, Vanusa, não foi ninguém que me contou. Foi eu que acompanhei, foi eu que vi, e aí está escrito para aquelas pessoas que interessarem a conhecer um pouco a trajetória destes 50 anos de Diocese de Itapipoca. É isso, Evandro. Você vivenciou realmente muitas histórias, né? O que a gente ouve você falar, você conta coisas assim que a gente nem imaginava, não é? E como motorista, né? Conte um pouquinho para a gente como é que foi essa sua profissão de motorista da Diocese, né? Como é que tudo começou? O que foi que mais marcou você nessa caminhada como motorista da Diocese? Vanusa, quando eu entrei na Diocese de Itapipoca, eu já dirigia. Inclusive, tem até umas pessoas aqui que brincam comigo, achando até que eu sou muito velho, pelo que eu conto aqui na minha biografia, no meu livro. Mas, de fato, eu não tive infância, eu comecei a trabalhar muito novo. E quando eu cheguei aqui na Diocese de Itapipoca, no 76, eu já era motorista há 3 anos, trabalhando, fazendo frete, viajando por esse mundo de meu Deus. E é bom frisar que, naquele tempo, nenhum distrito de Itapipoca possuía um carro para carregar um passageiro. Então a gente rodava muito e muitas dificuldades nos acessos, muitos caminhos lisos, córregos que naquele tempo chovia muito, diferente de hoje que não chove mais. Para você ter uma ideia, eu saía daqui da Itapipoca 6 horas da manhã para ir para Itarema, nós chegávamos lá às 10 horas do dia, procurando caminhos, veredas para poder chegar na Itarema. Então, eu cheguei aqui na Diocese de Itapipoca no 76 e muitas coisas eu aprendi, né? Ainda com muitas dificuldades. O próprio Dom Benedito sofreu muito porque o transporte da Diocese de Itapipoca era uma picape Bandeirantes Toyota, muito duro, sem ar-condicionado, sem direção hidráulica. O nosso bispo diocesano muitas vezes provocava muito, porque a gente almoçava e já saía, não tinha assim uma agenda planejada. Hoje eu estava na Miraíma, amanhã coincidiu eu estar no General Sampaio, então era não tinha assim uma programação bem feita para as visitas. Mas muitas coisas, Vanusa, me marcaram muito. Mas eu vou narrar aqui uma que me marcou bastante, que eu jamais vou esquecer. São muitas, mas eu vou contar só uma. Eu fui com o Dom Benedito para Juritiânia, distrito do Acaraú. Era a festa da padroeira Santa Rita de Cássia, que ainda não era paróquia, era uma área pastoral. Almoçamos, depois da festa, andava a irmã Miranda conosco. Saímos da Juritiânia mais ou menos 12 horas do dia, para 12h30. E eu vim pelo Acaraú, porque era onde o caminho era melhor, já uma estrada de asfalto. Chegando ali, perto do Triângulo do Morrinhos, uma estrada reta. Eu andava num Gol nesse dia, uma velocidade entre 90 e 100 km por hora, me lembro muito bem. Dom Benedito e a irmã Miranda dormiam. E no alto, eu subo no alto tranquilamente. Quando eu desço, logo bem no início da descida, tinha uma S10, carroceria de madeira parada no meio da pista. E não tinha muito mais espaço para mim trabalhar. Só que entre eu e a S10 ia um motoqueiro. Quando eu passo para não entrar debaixo do carro, o motoqueiro me fecha. E aí, questão de segundo, eu ainda pensei, eu vou defender o rosto do Dom Benedito e vou ver o que é que Deus vai fazer com a gente. Aí pegou a coluna do para-briso do lado do Dom Benedito, no canto da carroceria. O farol do carro do meu lado pegou na garupa da moto. O motoqueiro subiu, veio para cima do para-briso. Eu fiquei tentando segurar o Gol para não virar. O pneu dianteiro pegou no jumelo do feixe de mola, rasgou logo todinho.
Com muita dificuldade eu parei o carro, mas aí o meu problema era vendo a hora o motoqueiro cair em cima do meu colo e do colo do Dom Benedito. Não tinha mais para-brisa e o motoqueiro veio para cima do carro. Quando eu consegui parar o carro, ele saiu de cima do carro, feito uma bola rolando de asfalto afora. Aí eu olho para o Dom Benedito, todo cheio de pó de vidro. A irmã Miranda, eu nem me lembro se eu tive a criatividade de olhar o que tinha acontecido com ela. E aí eu perguntei, Dom Benedito, o senhor está bem? Ele disse, estou, meu irmão. E aí eu desci para socorrer a pessoa, estava na pista, eu comparei assim como um frango quando a gente puxa o pescoço, batendo as asas no meio da pista. Eu peguei e fui levantar essa pessoa, e automaticamente, quando eu faço força para pegar a pessoa, ele já foi fazendo força para ficar em pé. Não quebrou absolutamente nada dessa pessoa, mas ficou todo queimado da quintura do asfalto. Só aí, Vanusa, que eu dei por conta que, na verdade, existe Deus. Porque quem anda com pessoas boas sabia da nossa missão, e aí eu acho que ali teve a mão de Deus no meio, porque eu poderia hoje, com certeza, ser um homem morto, como também o Dom Benedito e a irmã Miranda. Graças a Deus terminou tudo em paz, embora que o carro tenha se acabado, né? Isso. O importante é a vida, não é, então Evandro? Isso ficou marcado. Com na minha certeza, vida, realmente muito marcante. Né? E assim, lembrando da Toyota, né? Eu também andei na Toyota, né? Cheguei andou, a andar. Sim, andou. Eu lembro realmente, muito bem. eu ficava pensando assim, meu Deus, dirigir tanto esse carro aqui duro deve ser terrível. A gente andar uma vez ou outra é difícil, né? Imagina quem está dirigindo, imagina o bispo que está andando sempre numa Toyota assim. É verdade. Evandro, dentre as suas profissões e experiências educativas e profissionais, como vereador, radialista, motorista, também você trabalhou no MEB, né, no Movimento de Educação de Base. Qual delas você acha que mais lhe inspirou a ser um ser humano melhor e a ter não só uma, mas muitas histórias para contar? Vanusa, a minha trajetória pelo MEB, para quem não sabe, MEB é Movimento de Educação de Base, que tinha como objetivo educar o homem do campo. Era como que fosse um Mobral na época, né? Só que uma coisa mais a sério, que o MEB ensinava o homem no seu todo. Como viver em comunidade, como trabalhar em mutirão, como viver na partilha. Então isso foi uma trajetória muito que me ensinou demais a ser gente. E volto a dizer novamente, o que eu aprendi com as pessoas. A equipe do MEB não se falava em dinheiro. Era um trabalho maravilhoso. Então aquilo ali me inspirou muito mesmo e me ajudou bastante na minha trajetória de vida. Isso me deixou também muitas marcas que eu vou levar para sempre isso aí, viu, Vanusa? Wanda, a gente sabe que realmente você tem muitas histórias para contar, não é? A gente que convive com você, né, diariamente aqui na Diocese, né, uma vez ou outra, e olha que eu já estou aqui há muitos anos também, a gente fica sabendo de uma história nova que aconteceu, né, com você, uma experiência que aconteceu com os bispos, né? Você teve oportunidade também de conhecer os outros bispos aí do estado do Ceará, não só, não é? Mas do Brasil. Com certeza. Então, é dizer assim, que é uma alegria muito grande ter uma pessoa como você, né, no nosso meio, que conhece realmente, né, a história da nossa diocese. Evandro, você também é um comunicador, não é? Hoje você apresenta um programa na FM Esperança. Você fez o curso de radialista, eu lembro, junto com Dom Benedito, né? Também que fez o curso de radialista no período que a gente trouxe aqui, a Pascom trouxe, né? Também fiz esse curso com você. E aí, como comunicador, né? O que lhe motivou a seguir essa profissão? E qual foi o processo de criação? Você lembra, pode nos dizer também um pouco do processo de criação das rádios da Diocese de Itapipoca? Começando pela criação das rádios, né? Eu me lembro, Vanusa, que no episcopado do Dom Benedito, inclusive uma lembrança muito viva,
existia um empresário em Fortaleza chamado José Pessoa de Araújo, que tinha uma rede de rádios no Ceará todo. Inclusive chegou a possuir, me parece que 9 emissoras de rádio, tudo com o nome de Irapuru. Irapuru de Itapipoca, Irapuru de Canindé, Irapuru de Morada Nova, assim por diante. Então, a Itapipoca recebeu essa rádio Irapuru, que continua até hoje. E com um determinado tempo, o doutor José Pessoa de Araújo, de saudosa memória, resolveu vender essa rádio. Mas é bom frisar que o pedido da Rádio FM Esperança tinha sido o Dom Benedito, através com o Padre Marques, a equipe diocesana, já tinham elaborado essa aquisição podemos dizer assim, Vanusa, da concessão da Rádio FM Esperança, que era educativa. Só que demorou muito a sair. Então aí veio a venda da Rádio Irapuru, antes da Rádio FM Esperança sair. Aí a Diocese de Itapipoca ou comprava a rádio, ou então corria o risco de perder para outras religiões. E isso preocupou muito o Dom Benedito. E eu me lembro que a gente foi para Fortaleza, tinha uma data X, uma hora X para efetuar esse pagamento, e o Dom Benedito ficou pegando dinheiro emprestado, porque a rádio tinha que ser pago em dólar, não era em real ou em cruzeiro, que eu nem lembro mais qual era a moeda. E o Dom Benedito me chamava e me dizia: meu irmão, vá nesse endereço pegar uma encomenda. Eu ia, era justamente dólar. Dom Benedito pedindo dinheiro emprestado para poder, às 6 horas da tarde daquele dia, efetuar o pagamento da emissora de rádio. E lembro que durante o dia, naquele período, eu estava fazendo uma experiência como vereador, ainda vendi uma pampa que a diocese tinha, a prefeitura de Itapipoca, vendi por telefone, para ir juntando dinheiro na época, para inteirar. 6 horas da tarde eu ia com o Dom Benedito na Santos Dumont, chovendo, com o dinheiro dentro daquele carro, morrendo de medo de ser assaltado. Era 250 mil dólares. Chegando lá, na casa do José Pessoa de Araújo, no apartamento, eu não subi. Estava lá o Dom Benedito, o Padre Marques, que era o econômico, o Zé Ivo e o Carlos Guedes. Assim foi comprado a Rádio Irapuru de Itapipoca. Então eu acho que isso foi uma grande conquista do Dom Benedito Francisco de Albuquerque, que está aí hoje, a Irapuru, até hoje, prestando esse grande serviço de evangelização na nossa diocese e na região norte todinha, né, Vanusa? Vando, e assim, a gente lembra realmente desse processo. Eu já estava também trabalhando aqui na diocese quando começou. Sou velha não, né? Também comecei nova, tá? E nem eu, né? Não somos velhos, começamos novos Isso. Aqui, né, na diocese. E eu lembro, eu trabalhava no setor de catequese, né, que o setor de catequese também tinha um dinheirinho que vinha, né, para ajuda. E a irmã da época, que era a Elisiane, né, ela também emprestou esse dinheiro para a diocese. Então, assim, foi muito bonito, na verdade, ver essa luta, esse processo todo, né? E se a gente for lembrar, assim, também da rádio, da FM Esperança também, que você mesmo disse, né? Que foi uma demora muito grande para conseguir a concessão, muito, não é? Foi. E o Padre Marques, eu me lembro também que falava muito, né, da questão da Rádio Esperança ser mais um canal, né, de comunicação para a nossa diocese, e muitas vezes ele teve que ir a Brasília, né, para muitas vezes resolver isso. Agora, Vanusa, é bom frisar também que a compra da Rádio Irapuru, Zé Ivo entrou com uma parte, o padre Fernando Frota entrou com outra, e o próprio Dom Benedito também entrou com outra parte, para poder completar os 250 mil dólares. Porque só a diocese não poderia, né, naquela época tão difícil. E assim, a gente falando mais assim também da Rádio Esperança, e a Rádio Esperança demorou tanto, né? Ela saiu em 2013, né? Que ela foi inaugurada, acho que foi no dia 13 de maio de 2013. Também está aí, nossa FM Esperança, né? Servindo a nossa população. Inclusive, você me perguntava o que me motivou. Vanusa, a saudade. Eu sempre fui muito ligado
a recordação. Para mim, recordar o passado é viver mais do que duas vezes. Tem pessoas que dizem que recordar o passado é sofrer. Quem gosta de recordar o passado é museu, quem vive do passado é museu. Para mim, não. Para mim, recordar o passado é muito bom. E eu sempre conto uma história, acompanhado do nosso querido Padre Davi, que nós estávamos na Tejuçuoca, no dia 24 de junho daquele ano. Depois da missa, nós fomos olhar uma quadrilha, uma festa junina que estava acontecendo em uma quadra lá. E nós ficamos de 10 horas até 1 hora da manhã no aceito dessa quadra e nunca tocou uma música junina. Então são coisas, Vanusa, que eu não aceito. Então aí foi que surgiu, inclusive com a sua ajuda, a ajuda do Padre Arão, que era diretor da época. Depois veio outros diretores, o Padre Wilson, que também me ajudou bastante. Por sinal, me deu horário para mim fazer esse programa. Aí coloquei o programa Vivendo Recordações, aonde eu toco música da jovem, velha guarda. E tem muitas pessoas que gostam. E vai ao ar que dia e que horas? Domingo, depois da missa, após a missa, até às 23 horas. E me parece que tem uma audiência muito boa, graças a Deus. Tem sim, viu, Evandro? A gente sabe que a audiência do seu programa é muito boa porque a gente acompanha, não é? Acompanha, a gente conhece pessoas que acompanham realmente esse seu programa. Evandro, sobre a sua amizade com os bispos, né? Conte-nos como é que foi a alegria, por exemplo, de Itapipoca se tornar diocese. Você, né, não era, claro, não trabalhava na diocese ainda, não existia assim, mas você acompanhou também, teve na posse do primeiro bispo, né? Então, como é que você recebeu essa notícia de que Itapipoca se tornaria diocese? E como foi a posse de Dom Paulo, né, e sua recepção na catedral em Itapipoca? Vanusa, eu conheço a história desde o nosso amigo saudoso Padre Abelardo Ferreira Lima, então vigário da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, ainda ligado à Arquidiocese de Fortaleza. Ele muito propagou a criação da Diocese de Itapipoca, que muitas pessoas não sabiam nem o que era isso. Mas ele falava muito e preparou a Itapipoca para isso, inclusive comprando algumas casas, que hoje tem algumas casas alugadas aqui na Diocese de Itapipoca, justamente para poder manter a permanência do primeiro bispo da Diocese. Tem uma estrutura financeira para poder manter a Diocese. Então, quando foi em 1969, o Padre Abelardo, claro que já não estava mais aqui. Então veio um vigário para cá chamado Eugênio Gandini, que foi vigário da paróquia e veio exclusivamente para preparar o ambiente para receber o novo bispo. Aí reformou a casa paroquial, aquela coisa toda, e só então foi criado em agosto, não é isso? De 1971. E no dia da posse de Dom Paulo, é bom frisar também que o Dom Paulo Ponte, o Padre Paulo Ponte, em 1967, foi vigário paroquial da paróquia de Nossa Senhora das Mercês, coadjutor do Padre Abelardo. E aí Dom Paulo vai para fora, vai estudar na França, vai se preparar muito, e aí se tornou o primeiro bispo da Diocese de Itapipoca. Quem administrou, o primeiro administrador da Diocese foi Dom Miguel Câmara, que era bispo auxiliar de Fortaleza, ficou uns dias aqui na Itapipoca, administrando já a paróquia a Diocese recém-criada, e quando foi, no dia da posse, eu já vi, já acompanhei muitas multidões, muitas festas grandes aqui na Itapipoca. Eu poderia citar, por exemplo, o sepultamento do Dr. Perilo, a morte do Cafita, mas nunca no mundo que deu uma multidão do tamanho na festa da posse do Dom Paulo Ponte. Foi uma coisa extraordinária que eu me arrepio quando eu me lembro.
Eu estava no meio daquela multidão. Graças a Deus acompanhei do começo ao fim. Lembro que o governador do estado era o coronel César Carlos de Oliveira. Teve um jantar no Clube Imperatriz para as autoridades. Foi uma coisa de maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa mesmo. E então, o que aconteceu? Eu sempre fui muito católico. Minha família todinha, uma família tradicionalmente muito católica. E o Dom Paulo, com todas as dificuldades, assumiu a diocese. Nenhuma casa para o bispo morar tinha. Que a Itapipoca era uma cidade pobre, uma cidade considerada uma cidade rural, que deveria ter por aí os seus 15, 16 mil habitantes. E naquele tempo só se falava em palácio. Quando é que vão construir o Palácio do Bispo? Itapipoca não tinha condições de fazer palácio, coisa nenhuma. Terminou o bispo assumindo e veio morar na casa paroquial, aonde teve o seu primeiro vigário paroquial, o vigário da paróquia, o padre Simval Facundo, de saudosa memória, que era vigário em São Luís do Curu, que era vigário no Curu e ao mesmo tempo vigário da catedral, que foi o primeiro. E então Dom Paulo criou um grupo de vocacionados. Era 17, aonde desses 17 tinha Davino e tinha o Wilson, hoje Padre Wilson. E me deu uma curiosidade de participar também daquele grupo. Me passou na cabeça de querer ser padre. E eu queria muito participar daquele grupo. Fui falar com o Dom Paulo e ele me recebeu de braços abertos. Só que essa garotada ficava nas suas próprias casas. E o próprio Dom Paulo acompanhava, né? Foi pouco tempo que eu fiquei, mas foi uma experiência muito rica. Ali nasceu uma amizade muito grande com Dom Paulo Ponte, que para mim foi um pai que eu ganhei esse pai depois que o meu pai morreu. Dom Paulo para mim foi uma figura extraordinária. Os outros também, mas o Dom Paulo, pelo amor de Deus, Dom Paulo era demais para mim. Era meu pastor, meu amigo, ainda arcebispo de São Luís do Maranhão. Ele vinha na Itapipoca, onde ele era na minha residência. Então eu posso dizer que o Dom Paulo era, de fato, meu amigo. Aí pronto, eu fiquei trabalhando, deixei o grupo vocacional, porque a minha mãe era viúva, meus irmãos se casaram e eu fiquei sem dar remo de família. Então eu tive que deixar o grupo para ir trabalhar para sustentar minha mãe. Uma das coisas que eu não me arrependo nunca, eu faria tudo de novo isso. Que toda vida eu levei muito a sério nas coisas que eu abracei, que eu fazia. Mas aí ficou a amizade. Aí foi criado o MEB pelo Dom Paulo Pontes, que era mantido pelo MEC, Ministério de Educação e Cultura. E no 76 surgiu uma vaga de motorista, onde já tinha passado o Everardo, que era uma figura que veio da região do Cariri, trazido pelo padre Luiz Gonzaga Xavier. Depois, o nosso querido amigo Zé Ivo foi motorista do MEB. Zé Ivo saiu do MEB porque passou no concurso da Tele Ceará, foi trabalhar, se eu não me engano, no Tianguá, na Serra Grande. E aí surgiu essa vaga, e a Vilani, que tinha sido a secretária de Dom Paulo, me ofereceu essa vaga no MEB. Isso no ano de 1976. E continuo na diocese até hoje. Então essa foi a minha história, da minha amizade com os bispos. Aí cada bispo que saía me indicava para o outro que ia chegando. E eu só tenho motivos e motivos para agradecer tudo isso. E assim, a gente vê toda essa sua história, né, e percebe assim, que você está desde o início, né, claro, e esteve presente em todas as posses dos bispos, né, desde o primeiro bispo até o quarto bispo, nosso bispo atual, Dom Rosalvo. Então, assim, o que é que você lembra também, foi marcante na posse de Dom Benedito, de Dom Antônio e de Dom Rosalvo também, que foi tão recente? Pois é, eu acho tão interessante que são muitas e muitas histórias, viu, Vanusa? Que é uma pena que a gente não pôde colocar no livro, mas até para descontrair um pouco, né? Do Dom Benedito, eu me lembro que quem ficou sendo vigário-geral aqui foi o Padre Felipe, que era também muito meu amigo. O Padre Felipe, que já não é mais vivo, mas
era jesuíta, fez um trabalho maravilhoso na Diocese de Itapipoca, nas paróquias de Amontada, Miraíma. Para você ter uma ideia, o Padre Felipe saía da Miraíma de pés por cima do trilho para vir para a Amontada. Então era um verdadeiro missionário. E ele ficou sendo o vigário-geral por ser um dos padres mais velhos e ele era formado em Direito. Então isso facilitou. Ele ficou sendo administrador da Diocese de Itapipoca. E me lembro de uma viagem que eu fiz com o Padre Felipe para o Riachão, numa picape Bandeirantes. Nessa viagem daqui para... já era maio, estava se aproximando do mês de maio da aposta de Dom Benedito, eu devo ter atolado essa picape umas 3 a 4 vezes daqui para o Riachão. Tinha sido um inverno muito pesado. E de noite nós pernoitamos no Riachão, numa casa de uma senhora lá, e eu não dormi de maneira alguma, ouvindo o barulho, a lamentação do padre Felipe matando muriçoca. Isso eu nunca me esqueci, viu? Mas foi uma festa também muito grande, a aposta do Dom Benedito. Muito grande, inclusive com todos os familiares, amigos, conterrâneos de Coreaú. Pessoal da UES, que o Dom Benedito era professor, inclusive diretor de departamento na UES. Vigário da paróquia de São Vicente de Paulo, na elite ali da Fortaleza. Então, todo esse pessoal vieram aqui para a festa do Dom Benedito, que foi também uma festa que ficou marcada na história. Muito grande também. E também com o próprio Dom Antônio, né? Embora que o Dom Antônio já se sagrou bispo em Belo Horizonte, chegou aqui já como bispo diocesano, mesmo assim também foi uma recepção muito bonita, foi uma festa que também, ao meu ver, não deixou a desejar de maneira alguma. Então, foi essas festas que eu tive o prazer de conviver, de presenciar, de acompanhar. E a do Dom Rosalvo começou eu fazendo a muda dele, né? Trazendo a muda dele de Itapipoca, de Fortaleza para Itapipoca, e tinha uma alegria muito grande, porque eu já conheci o Dom Rosalvo há muitos anos. Desde quando ele se tornou bispo auxiliar de Fortaleza, a gente já sempre se encontrava nas assembleias, nos encontros de bispos, no lazer dos bispos, que eu sempre me misturei muito bem com eles, sempre tive uma boa amizade com eles. Muito bom, muito bom. Evandro, muita história para contar mesmo, né? Muita história para contar, daria outro livro. E também aqui no seu livro, né, a gente tem aí uma apresentação de Dom Antônio, né, no seu livro, como é que foi esse processo. O Dom Antônio foi um dos bispos que me incentivou muito. Me incentivou muito e eu agradeço assim de coração a amizade, a convivência, um homem simples, uma pessoa de Deus. Dom Antônio é um bispo extraordinário. E ele me incentivou muito a escrever esse livro e fez questão de fazer esse escrito aí, que para mim me honrou bastante. E fiquei mais feliz ainda porque na apresentação desse livro pelo INESP, da Assembleia Legislativa, aqui eu aproveito para agradecer demais o Evandro Leitão, que patrocinou esse livro, o Dr. João, que é o diretor do INESP, enfim, toda aquela equipe, né, da gráfica, que também fizeram um trabalho maravilhoso em relação a esse livro, e fizeram um lançamento que foi muito importante, televisionado e tudo, a gente participou, eu participei daqui numa live, e o Dom Antônio participou de lá, e também você participou. Sim, foi então a gente agradece demais a essas pessoas. Dom Antônio é uma pessoa que vai ficar sempre no meu coração. Com certeza, né? Muitas histórias para contar, muitas saudades também do que já passou, né? E esperança sempre, né, Evandro, do que vem ainda por aí. Nós estamos no nosso 4º bispo, celebrando hoje, então, 50 anos da nossa diocese. Foram dificuldades que foram enfrentadas, muitos desafios, né, que foram enfrentados. Você mesmo passou por tanta coisa. Eu lembro, né,
da história, não sei se ainda a gente tem um tempinho, mas das histórias que você contava sobre a questão dos conflitos de terra, né, que colocava a sua vida em risco também. Né? Então, conta um pouquinho dessa experiência também para a gente. Vanusa, foi naquele período da teologia da libertação que não era só a igreja da Itapipoca, não era só a igreja do Ceará, era na igreja do Brasil toda, né? O homem lutando pela conquista da terra, né, de onde ele tirava e tira o seu sustento até hoje. E aquilo ali foi um conflito muito grande porque os latifundiários não aceitavam isso, de maneira alguma. E a igreja nunca pregou a violência, nunca estimulou ninguém a tomar terra de ninguém. Mas, lamentavelmente, aconteceram muitos e muitos conflitos, inclusive até com perdas de vida, de pai de famílias. Na nossa região mesmo teve casos no município do Trairi, Jandaíra, Capinhaçu, Itapajé, houve também muitas violências. Aqui no Morro dos Patos, Itarema, também teve uma perda de um pai de família que morreu também nessa luta pela conquista da terra. E, naturalmente, o Dom Benedito, como fazia parte do regional, ele foi escolhido ou votado para ser o representante da terra, era o bispo da terra no regional. E isso lhe deu muitas ameaças. E o motorista ficava onde, né? Eu lembro que você está pedindo para falar um pouco, eu vou falar. Ainda o padre Felipe, vigário-geral, Dom Benedito já tinha assumido, mas estava em viagens para Brasília. O nosso querido amigo padre Aristides, de saudosa memória, chegou aqui na Itapipoca, no prego, sem ter transporte para viajar para Itarema. E o padre Aristides era latifundiário, que não era culpa dele, ele foi herança, ele herdou, e para aquela época era um padre que era latifundiário. Inclusive, muito marcado por trabalhadores, tinha muitas histórias que os conflitos que aconteciam da parte dos proprietários de terra era incentivado pelo próprio Aristides, que ninguém nunca provou isso. É bom que fique bem claro aqui, ninguém nunca provou. Mas eram especulações, eram né? especulações. Mas aí o que acontece? Nesse período, poucas pessoas sabem disso, o Dom Aloysio Lochaide, que era o arcebispo metropolitano de Fortaleza, sofria também muitas e muitas ameaças. E uma determinada noite mataram os cachorros do quintal do Dom Aloysio e soltaram uma bomba lá no quintal do Dom Aloysio. E aquilo ali houve uma repercussão muito grande no Ceará. E o padre Aristides chegando aqui, foi falar com o padre Felipe que estava precisando de ir para Itarema, mas ia ficar numa fazenda que ele tinha logo após a montada, uma fazenda que ele mesmo batizou como o nome de Castelo Gandolfo. Castelo Gandolfo era uma casa de retiro onde o Papa repousava, né? Então, o padre Felipe pediu para me deixar o padre Aristides lá nessa fazenda. E no caminho nós conversávamos muito, que ele era meu amigo, o Dom Benedito se admirava. Meu irmão, como é que ele é tão seu amigo desse jeito? E às vezes o Dom Benedito ficava até com certa curiosidade de saber o que a gente conversava. Mas eu sempre procurei ser muito ético, e o tempo que eu estou na diocese fala tudo, né? Quer dizer que você não pode contar tudo, você não pode dizer que viu muita... Entendeu? Você tem que ter ética. Claro. E no caminho ele conversava comigo, né? E chegava e disse, Evandro, para mim não é nenhuma novidade se o Benedito vier sofrer um atentado. Isso está no meu livro, eu escrevi, né? Já soltaram uma bomba no quintal do cardeal, já mataram os cachorros. Não sou eu que vou mandar fazer, mas eu vivo no meio deles, eu sei. E aí eu, sempre fui muito brincalhão, disse, padre Aristides, e o motorista, como é que fica numa situação dessa? Ele disse, meu filho, tenha cuidado.
São histórias que parecem brincadeira, mas foram histórias que aconteceram. Hoje a gente ri, né? Mas E hoje eu estou rindo aqui, eu estou falando aqui porque está no meu livro, isso aí. São coisas que raramente as pessoas sabem disso. Entendeu, Vanusa? Então foi isso aí. Então é isso, né? A gente bateu esse papo tão gostoso aí, tão bom, com o nosso amigo Evandro. Seu livro aí, Uma História para Contar, Casos e Causos nestes 50 anos de criação da Diocese de Itapipoca, sob a visão do autor. Então, para a gente finalizar, né, essa nossa conversa, que está muito boa, a gente realmente teria muitas histórias para contar, Evandro. Onde é que a gente pode encontrar o livro? As pessoas que querem o livro, ainda tem aí para vender? Como é que elas podem adquirir esse seu livro? Vanusa, ainda tem alguns exemplares comigo e agora na festa da celebração dos 50 anos da Diocese de Itapipoca vai ter uma barraca lá da paróquia e o padre César Nildo, com tanta generosidade, me autorizou a colocar alguns livros lá para as pessoas que forem interessadas adquirir esse livro, tá certo? Tá certo. Tá bom, e a gente convida aqui já as pessoas, agradeço de coração as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, prestigiando, que venham também prestigiar essa festa de 50 anos da criação da Diocese, que vai ser uma coisa muito boa. Tudo passou muito rápido, parece que foi ontem, né? Mas muitas e muitas coisas boas aconteceram nesses 50 anos. A gente só tem mais é que agradecer. É isso, Evandro. E a gente também agradece, né, a você por esse livro, né, que traz essa história, que conta esses casos e causos, né, que muita gente não conhece, claro. Então vale a pena, né, conhecer aí o livro do Evandro, vale a pena você ir lá na barraca logo mais e adquirir o livro. Está muito bom, né? Eu já recebi, já é a segunda edição, não é, Evandro? Segunda ou terceira edição já? Segunda edição desse livro, não é? E você pode adquirir, então. E a gente agradece você, Evandro, pelo trabalho, né? Por todo esse seu serviço ao longo desses anos todos na nossa diocese. Você que dirigiu não apenas para os bispos, né, da diocese, mas para nós que trabalhamos aqui nos setores da diocese, né? Quantas vezes você viajou com a gente, teve que nos deixar em algum lugar para participar de algum evento, de algum encontro de formação? Quantas vezes a gente viajou para Fortaleza, né, para participar dessas reuniões lá na CNBB? Então a gente agradece sempre a sua disponibilidade, né, sempre foi muito atencioso para com todos nós. E uma coisa interessante da gente dizer do Evandro também é que ele sabe fazer de tudo um pouco, né? Evandro, estamos com um problema aqui com a luz aqui no nosso setor. O Evandro ia lá e consertava. Então, Evandro, nós estamos com um problema aqui de encanação aqui no setor. O Evandro ia lá e consertava. Então, Evandro, sou muito grata a você e acredito que todos que fazem parte desta diocese agradecem de coração a você por todo esse seu serviço, por toda a amizade que você tem com todos nós. Então, muito obrigada, Evandro. Deus te abençoe, né, e que você continue sempre sendo essa pessoa tão ética, né, tão admirável aqui para a nossa diocese, né, que tenho certeza muita gente admira, muita gente conhece. Na verdade, você é conhecido, né, por toda a diocese, o motorista do bispo. Falou em Evandro, é o motorista do bispo, o motorista da diocese. Então, você já também deixou sua marca, né, através de suas atitudes, através do seu serviço, e agora, mais ainda, através do seu livro, né, você deixou esse legado para todos nós. Então, muito obrigada, Evandro. Eu que agradeço, né? Agradeço de uma forma muito especial a Deus por estar me dando essa oportunidade de viver ainda, né, essa caminhada de 50 anos da criação da Diocese de Itapipoca, acompanhando os bispos, trabalhando com vocês, aprendendo com as pessoas das comunidades e também agradecer de uma forma muito especial as pessoas que nos assistem, nos prestigiam nesse momento e pela oportunidade que a PASCOM da Diocese de Itapipoca, nas pessoas da Vanusa, do Edson, do Marcelo, que fazem a PASCOM da Diocese de Itapipoca, a gente agradece de coração
esse convite, essa oportunidade que estão nos dando, inclusive participando dessa história maravilhosa que é o Jubileu de Ouro da nossa querida diocese. Obrigado a vocês. É isso, Evandro. Então a gente agradece mais uma vez. Olha, lembrando que hoje é dia de festa, né? São 50 anos da Diocese de Itapipoca, 50 anos de serviço e missão, certo? Então hoje, logo mais, ao meio-dia, nós teremos o repique dos sinos em todas as paróquias da nossa diocese. Então você pode acompanhar aí na sua paróquia o repique dos sinos. Nós teremos também, logo mais, às 15 horas, o texto missionário com o COMID, Comissão Missionária Diocesana, também pelas redes sociais da nossa diocese. Logo mais, às 17 horas, nós teremos a acolhida, né, de todo o povo de Deus, padres, né, religiosos, religiosas, todo o povo de Deus aí na Praça da Catedral. 17h30, nós teremos os pronunciamentos de algumas pessoas a respeito desses 50 anos da nossa diocese e teremos também às 18 horas a celebração eucarística. Então, você vai poder, não pôde participar conosco presencialmente, você vai poder participar virtualmente através das redes sociais da diocese. Então, só ver lá, Facebook e YouTube, né? E todas as nossas paróquias também estarão retransmitindo, né? Inclusive também a Rádio Irapuru, estarão retransmitindo essas nossas atividades, né, durante todo o dia de hoje. Então, muito obrigada por você estar conosco. A gente vai finalizar essa nossa conversa, né, com a oração do Jubileu de Ouro da Diocese. A gente convida você, né, a parar um pouquinho o que está fazendo aí agora e rezar juntos. Vamos rezar junto conosco a oração do Jubileu da Diocese. Senhor Deus, Pai de bondade e misericórdia, vos louvamos e agradecemos pelo Jubileu de Ouro da nossa Diocese. Alimentados na Eucaristia, à luz de tua palavra, queremos continuar nesta caminhada evangelizadora, a exemplo do Cristo Bom Pastor, como uma igreja em saída, acolhedora, missionária, participativa e transformadora. Em comunhão com as incontáveis pessoas que enviastes para construir a igreja que hoje somos, apaixonada e encantada por Jesus Cristo e pelo Evangelho. Aumentai a nossa fé, esperança e amor a vós, para que na unidade, na comunhão, possamos testemunhar a presença salvadora e libertadora de vosso Filho Jesus Cristo. Pela intercessão da excelsa Rainha do Céu e Mãe de Deus, Nossa Senhora das Mercês, sob sua proteção, façamos tudo o que seu Filho nos disser. Por Cristo nosso Senhor. Amém.